Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Thaís e esse é o nosso terceiro episódio do podcast Conta Pra Mim, Mãe. E hoje eu trouxe duas convidadas ilustríssimas, a doutora Bruna Sossai e a doutora Tamires Pessoa, que são duas pneumopediatras excelentes, da minha total confiança, que eu tive muita vontade de trazer aqui, porque além da gente ter muita afinidade, trocar ideias sobre pacientes, discutir casos clínicos, elas são profissionais em quem eu confio, totalmente. Então, ninguém melhor do que elas para poder estar aqui hoje para a gente falar desse tema tão em voga, que é a pneumopediatria, ainda mais nessa época do ano, que a gente está com tantas doenças respiratórias. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho brevemente para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Tamires, fala um pouquinho para a gente de como é que foi a sua trajetória até aqui. Olá, meu nome é Tamires, satisfação imensa estar aqui com vocês, muito feliz com esse convite da Thaís, essa oportunidade de estar do lado da doutora Bruna Sossai, pneumologista pediátrica, e a gente conversar um pouquinho, sobre a saúde respiratória das crianças, esse tema que aflige tanto as mães, A minha trajetória até aqui foi de uma formação na pediatria, ainda em Teresópolis, depois eu fiz pneumologia pediátrica no IPPMG, anos um pouquinho antes da Bruna, a Bruna também fez no IPPMG. Foi assim depois que a gente acabou se conhecendo e como a Thaís falou, uma conexão entre nós três que acontece e isso só contribui para os nossos pacientes. Perfeito. E você, Bruna, conta pra gente. Eu sou Bruna Sossai, também formei pediatra, pneumopediatra. Sou capixaba, mas vim para o Rio de Janeiro para estudar e fiz faculdade, as duas residências aqui. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. São dois profissionais que eu admiro e confio muito também. E acho que vai ser um bate-papo muito, muito legal e muito enriquecedor, para todo mundo que estiver assistindo. Perfeito, muito obrigada. E antes, da gente definir qual seria o tema abordado aqui, eu sempre gosto muito de perguntar para as mães, porque esse podcast nada mais é do que para a gente contar para elas e para elas contarem também muito, da sua realidade com as crianças e para a gente trazer a pediatria de uma forma mais acessível, através da qual as mães possam se informar, ter autonomia, E eu acho que o nosso tema, assim, principal é isso, que a mãe possa se sentir compreendida e ter um espaço através do qual ela consiga tirar as suas dúvidas, que eu acho que é muito que nós três, assim, conhecendo vocês como atuam em seus respectivos consultórios, vocês fazem isso, essa acessibilidade, da mãe poder vir até vocês de uma forma, assim, sem receios, sem achar que toda dúvida é válida, Então, assim, ainda mais se tratando, de uma criança, Então, eu acho que... A mãe precisa de informação, E esclarecer a dúvida é trazer tranquilidade e um melhor tratamento para a mãe, Muitas vezes de uma mãe de primeira viagem, Não só mãe, mas, enfim, cuidadores em geral. De primeira viagem, então esse contato, de confiança ali é muito importante. Perfeito. E de tantas dúvidas, de tantas perguntas, que eu recebi, a primeira delas eu queria direcionar para a Tamires, porque a gente está realmente nessa época do ano que a gente tem uma alta sazonalidade, muitos vírus respiratórios circulando, e eu queria te perguntar, assim, quando a mãe está diante de um quadro, de infecção de vias aéreas superiores, um resfriado, algo nesse sentido, o que a mãe consegue meio que se fiar para diferenciar se é um resfriado, ou se é uma bronquiolite, ou se às vezes é uma asma agudizada, o que você orienta ali minimamente a mãe para que ela possa se nortear e entender se aquele quadro é um resfriado leve que vai passar sozinho ou se é algo que ela precisa intervir com mais assertividade? Assim, a primeira orientação é que a mãe tem que ter seu pediatra assistente de confiança, Já parte daí. Perfeito. E ela sempre ter a orientação geral. Uma criança começou com um quadro gripal, uma coriza, uma tosse espaçada, esporádica, às vezes uma febre leve, não tão recorrente, com a duração de menor do que 48 horas, geralmente é uma criança que está fazendo um quadro viral, um resfriado leve, com sintomas gripais, e é um quadro autolimitado, então não precisa de um medicamento específico. É um quadro que se resolve geralmente com lavagem nasal, com hidratação, bebendo muito líquido, Então é a questão de acalmar o coração dessa mãe de que é um quadro leve, comum na pediatria e que vai se resolver. Quando nós falamos da bronquiolite, que é o terror das mães, nós estamos falando de crianças de lactentes menores de 2 anos, que pegam o quadro viral e que apresentam uma maior gravidade nos seus sintomas. É um quadro mais arrastado, durando ali cerca de aproximadamente 7, às vezes até 14 dias de sintomas.
que seriam uma respiração mais acelerada, muito secretiva, a tosse acompanha, febre. Então, seriam sintomas mais arrastados, em torno de 7 a 10 dias, de 7 a 14 dias, nos menores de 2 anos. E vem o medo, né, do tal do vilão do VSR. Sim, o VSR é um vilão, ele não é legal, tem que se preocupar com ele. Ele é responsável por cerca de aproximadamente 80% dos casos de bronquiolite, e são os casos que evoluem com a maior gravidade, mas ele não é o único, né? É importante a gente falar isso, que outros quadros virais também podem causar a bronquiolite. Então, hoje a gente está em tempos de anticorpo monoclonal, vacina da gestante. Então, não é, fiz vacinação pro VSR, tá protegido, vou levar a criança para ver o jogo de futebol. Exatamente. Igual foi o meme do bebê lá no jogo de futebol, não é isso. Por favor. Por favor. Então, lembrar que o VSR, sim, ele pode evoluir com maior gravidade, é o mais prevalente, mas existem inúmeros outros vírus que podem acometer esse paciente. E a asma, né, que o nome pesa um pouco, né, é quase uma cultura de medo da asma, é aquele paciente que não tá só fazendo um resfriado aqui, outro ali, ou que teve um episódio de bronquiolite quando lactente. É aquele paciente que exacerba recorrentemente, né? O tempo inteiro a criança mudou aquela história, né? Nós estamos falando para mães aqui, então é aquela história que mudou o tempo, muda junto. Já sei quando o tempo vai mudar, porque ele começa a tossir, ele piora à noite, ninguém dorme em casa, ele começa a ficar com uma respiração cansada, às vezes as mães percebem o tal do chiado. Então, essa recorrência toda de quadros respiratórios, de resfriado o tempo inteiro, de mudou o tempo, muda junto, falando assim, né, de maneira mais grosseira. Sim. Essa recorrência toda, a gente começa já a relacionar um paciente com uma história diferente, que a gente começa a pensar em asma, assim. Claro que não é só esse o critério, né? Existem outros critérios, mas já é um olhar diferenciado para o paciente. Com certeza. E você, enquanto especialista, qual o sinal, assim, que você orientaria a mãe a se atentar de forma mais ali, observar e para ter certeza de que, olha, preciso levar o meu filho para o pronto atendimento? Criança é muito mágico, né? A criança tá doente, a criança mostra que não tá legal. Quando a criança tá com um quadro leve, ela pode até ficar um pouco mais prostrada na hora da febre. O coração fica acelerado, a respiração fica mais ofegante. Mas quando passa a febre, a criança volta a brincar, volta a fazer bagunça, volta a correr. A criança que faz uma febre, está doente, a qualquer momento, né, independente de observar tempos de horas de febre, é uma criança que passou a febre e ela está prostrada, sonolenta, hipoativa, isso é um sinal de alerta. Perfeito. Né? A qualquer momento. Uma criança que persiste com febre por mais de 48 ou 72 horas é uma criança que precisa ser vista no pronto-socorro ou pelo seu pediatra assistente. E orientar a mãe o que seriam os sinais de descompensação, de esforço respiratório, né? Quando afunda aqui no pescocinho, afunda, né, entre as costelas, o narizinho movimentando, respiração muito acelerada, diferente da rotina habitual da criança. Então, seriam esses sinais de esforço respiratório que seriam de alerta para procurar atendimento. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem uma coisa interessante que a Tamiris falou, a questão do medo da asma, né? Da asma ser um vilão, do peso que esse nome, que esse diagnóstico traz, porque trata-se, né, de uma doença crônica. Então, pergunto agora para você, Bruna, enquanto, né, uma especialista que gosta muito de tratar desse tema de asma, o que você consegue tirar um pouco desse peso para as mães, né? Como que, ao se deparar com esse diagnóstico, o que você vê no seu consultório que tranquiliza um pouco as mães e desmistifica, né, a asma como não sendo também uma sentença, né? Sim. Thaís, eu acho que na prática eu percebi que é um pouco até o contrário, né? As mães ficam mais angustiadas quando não se fala claramente sobre o diagnóstico. Porque no fim elas querem saber o que o filho tem. Mesmo que seja uma palavra, né, um diagnóstico que seja estigmatizado, né? Eu acho que isso tem cada vez mais diminuído, né, ao longo do tempo, com as informações que a gente tem. Mas eu vejo que na prática o que as mães querem é ter um diagnóstico. Que alguém explique o que aquilo significa. Porque quanto mais estigmatizante é um nome, quanto menos você explica, pior isso fica, né? Então eu vejo que na maioria dos casos dentro do consultório, na verdade, quando você fala claramente do diagnóstico e explica o que aquilo significa,
na verdade, isso não vira um peso, sabe? Sim. Na verdade, isso tira um peso delas que explica muitos dos sintomas, muitas das idas à emergência, né? E você explica que aquilo tem tratamento, né? Exato. E que dá para ficar bem controlado e a criança viver como se não tivesse asma, Eu né? costumo falar que o diagnóstico não é um problema, não é uma sentença, é uma oportunidade de tratamento. É uma Exatamente. oportunidade que a criança tem de ficar bem. E a família também, né? Que acaba sofrendo junto com a criança. Porque a ausência desse diagnóstico preciso também, às vezes, atrasa o tratamento adequado, Sim. né? E não só de medicação, que eu tô falando, né? Tratamento Ambiental. como um todo, sim. exato. E de orientar essa família também, né? Porque a orientação da família faz parte também do tratamento, né? Se você entende como que aquela doença evolui, quais são os gatilhos possíveis para aquela criança, o tratamento vai ser muito mais efetivo. Você vai agir de forma mais rápida, você vai contactar o seu pediatra ou pediatra de forma mais rápida. Então, tudo isso ajuda no curso do tratamento, no Sim. acompanhamento. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, a mãe vai no nosso consultório. Aí ela só recebe lá uma receita linda, toda escrita. Toma, tá aqui, você tem asma. Ela vai com aquilo pra casa, ela não vai usar. Não. Não Ela vai. não vai usar. Isso acontece com muita frequência. Já Né? chegam no consultório, já Já? tinham sido prescrito várias medicações que normalmente são usadas para tratamento. Mas você usou direitinho essa daqui? Não, usei, sei lá, 15 dias e Ou então- parei, né? Sim. Ou então E não, não recebeu. sabia. Ou então não que- recebeu a orientação adequada, não foi informado, não foi orientado. Olha, asma é isso, o segmento vai ser assim, se usa o medicamento de tal maneira, esse medicamento é isso, esse é aquilo. O problema dele vai ter um evento adverso ou não, né? O deixar o espaço para os pais para tirarem dúvidas, né? Então, esse tipo de atendimento que eu sei que a gente que é da nossa prática, muda a questão do tratamento. O paciente vai aderir ao tratamento. Então, às vezes, eles chegam pra gente assim, com a receita que às vezes é até correta, mas ele não foi orientado, ele não sabe o que é aquilo, não entende o que o filho tem. Ele não vai fazer. É Sim. verdade. Não vai aderir ao tratamento. Não vai aderir né? ao tratamento. E parte do nosso tratamento é a adesão do paciente. Sim. Não adianta uma receita bonita. Precisa de adesão do paciente, precisa saber fazer a medicação de forma correta, então a tecnologia correta, entender os fatores ambientais. Isso também é tratamento do paciente com asma, né? Sim, Sim. principalmente porque na prática a gente está lidando muito com as bombinhas, né? Sim. Que também tem muito estigma. Então, se você não explica como isso vai ajudar no paciente, que isso faz parte do tratamento, muitas vezes elas, não, isso vai fazer mal, eu Vai não quis escutar comprar a esse avó e não a gente. Exato. É verdade. Então, Sim. principalmente por isso, que a gente lida com medicações que têm uma cultura aí popular difícil, né, de quebrar. Então, Sim. essa orientação é essencial. Com certeza, até porque assim, o próprio espaçador, a máscara, a técnica, eles têm orientações específicas para serem utilizados. Então, às vezes, a mãe acha, não tá funcionando, mas peraí, me mostra como é que você tá fazendo, né? Eu acho que isso é muito importante de ser, né, abordado na consulta, porque a gente, às vezes, enfim, presume que a mãe saiba e não é pra mãe saber se a gente não explicar. O óbvio né? precisa ser dito. Exatamente, com certeza, Sim. com certeza. Ser dito e conferido, mesmo que seja um paciente antigo, Isso é importante. sempre revisar a Conferido tecnologia a cada consulta. a cada consulta. Sim. Porque às vezes viu um vídeo na internet. Eu acho que pode usar sim. Ou foi no Exato. pronto-socorro, às vezes viu alguém administrar de maneira incorreta. Isso, Sim. Isso é um exatamente. ponto que acontece. Acontece bastante. Você tem alguma coisa que você fala assim para as famílias, alguma técnica que você explica? Contar até tantos, respirar. Como é que você costuma explicar assim para as famílias a técnica de usar o inalador? Acho que a primeira coisa primeiro de todos que eu oriento é que nos filmes, nas séries, a gente vê muito a questão da bombinha diretamente na boca, Perfeito. né? E isso na criança, assim, não acontece, Aham. tá? Sim. Teoricamente, até em adultos e idosos, né, a gente melhora a absorção da medicação usando o famoso espaçador, né? E aí, nas crianças pequenas, a gente tem que usar o espaçador com a máscara, que elas ainda não têm uma coordenação adequada ali para poder prender o ar e fazer tudo direitinho. E nas crianças maiores, se conseguirem ali coordenar essa respiração, só o espaçador, mas nunca diretamente na boca. A gente fala no bocal, né, direto daquela bombinha, tá? Sempre usando o espaçador ou nos menores o espaçador e a máscara. E aí, as orientações
gerais, assim, né? Sem falar que especificamente seria a bombinha que tem que agitar antes de fazer, o tamanho adequado da máscara. A doutora Tamires sempre fala disso. Tá bem encaixadinho no nariz, até a boca. Isso, tem que tapar nariz e boca, tem que estar bem acoplado no rosto, né? Senão foge o arzinho, né? Que eu costumo dizer. E a gente tá perdendo a medicação. E tem um ponto que é importante, porque a gente tem a questão de diversas marcas de espaçador e máscara. E a gente orienta, o seu filho é a máscara Baby. Tem máscara Baby que fica enorme. Entendi. Sim, então é melhor você orientar isso, né? O tamanho. Você tá certinho no rosto da criança. Exato. Entendi. Então, o tamanho da máscara, o agitar a bombinha que eu já falei. Quando usa máscara, tem que ficar um tempo ali, que a gente, no geral, fala 10 segundos, né? Mas, enfim, é só uma forma de facilitar ali, porque tem que ter um número de respirações, né? Então, os 10 segundos contados devagar é mais ou menos o que dá o número de respirações. E uma pegadinha que às vezes acontece com a criança é que, no intuito da mãe querer ficar mais dinâmico, a criança gostar ali daquele momento, deixar a criança contar junto. Sim. Isso atrapalha a tecnologia. Porque quando a criança tá aí, 1, 2, ela não tá fazendo a índia e a expressão corretamente. Tá, então, não deixar a criança contar junto. Quem conta é a mãe. Sim, perfeito. E nem tá de chupeta, Nem tá de chupeta. Se estiver dormindo, abraçar a criança, levantar a cabeceira, não deixar fazer com a criança toda reta, dormindo. Pode ser com ela dormindo? Pode. Mas abraça a criança por trás, levanta o tronco um pouquinho. Não faz a criança completamente deitada. São alguns detalhes que fazem a diferença, né? É por isso que tem que ser a cada consulta, a gente vai revisando e vendo. Levar o espaçador que usa para conferir. Sim, a medicação que usa, o dispositivo inalatório que usa. A gente vê como está o estado também daquele dispositivo, né? Que às vezes não está higienizando da maneira correta. Então, começa a acumular ali muita medicação que acaba atrapalhando também a absorção da medicação. Enfim, é algo essencial no tratamento, saber e entender como está sendo feita a técnica inalatória. Porque, às vezes, se está fazendo mais ou menos, de um jeito mais ou menos, isso impacta na absorção pulmonar da medicação e no tratamento, né? No controle dos sintomas daquela criança. E tudo que a mãe quer é controle dos sintomas, né? A criança bem. Com então, certeza. Essa parte é muito importante. Sim, sem dúvida, sim, porque a mãe fica tranquila à medida em que ela vê que a doença ali está controlada. E eu acho que isso se dá também muito pelas vezes que ela deixa de ir na emergência com frequência, né? Muitas vezes você, né, percebe que o quadro ali não está devidamente controlado pelo número de exacerbações, né, da doença de base, né? Acho que isso é importante também, por isso, né, fundamental ter um pneumopediatra assistente para dar esse suporte, porque às vezes no cenário de emergência, a gente fica ali apagando incêndios e a gente não consegue ver aquele paciente em outro cenário fora da crise, né, entre uma intercorrência e outra, para justamente ajustar, né, as medicações que precisam ser feitas diariamente, né. Perfeito. Fora que o pediatra ou o pneumopediatra que acompanha aquela criança, ele conhece aquela criança, né? Então, isso faz completa diferença o médico da emergência, ele pode ser o melhor médico de todos, o melhor pediatra de todos. Mas é muito melhor aquele que já conhece o padrão respiratório da criança, que conhece a ausculta dessa criança, que às vezes vai ver alguma alteração ali, mas isso já vai tranquilizar a mãe, tá muito parecido do que é o habitual dele, não precisa se preocupar, né? Então, ou já ficar atento numa criança que às vezes evolui com mais gravidade, né? Já conhece o histórico, conhece o histórico. A asma é uma doença inflamatória crônica e heterogênea. Então, não fica tudo num bolo só. O paciente asmático, ele vai ser assim, 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 assado. Quando exacerba, é assim, 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 assado. A época pior é sempre o inverno. Sim, para a maioria dos pacientes, outono e inverno é pior. Eu tenho paciente que exacerba e tem mais casos de internação na primavera, tem muito pólen circulante. Eu tenho uma mãe que tem pavor do verão. Olha, que coisa. Ela tem pavor no verão. Que a criança tem um histórico chegou pra mim com um histórico de várias internações quando no verão. É uma doença heterogênea. Então, quando tem uma recorrência de sintomas respiratórios, manter o pediatra sempre, e ter o seu pneumologista assistente, é um diferencial nessas situações de exacerbação, de conhecer ali as particularidades de cada criança.
Com certeza. E uma coisa, né, que a gente estava falando também da questão da preocupação, né, da mãe, que é totalmente válida e importante, mas o que a gente vê, né, e foi uma das perguntas que recebemos aqui para falar hoje, sobre como controlar, especialmente assim, os sinais vitais em casa, né? Muitas mães se preocupam, qual é o melhor oxímetro para eu ter em casa? Eu até talvez respondesse de uma forma assim, talvez seja melhor não tê-lo, né? Em muitas circunstâncias, porque eu acho que gera uma necessidade muito grande de controle que é totalmente compreensível, especialmente se tratando de uma mãe de primeira viagem, que está lidando com muitas novidades ali, mas existem dispositivos, enfim, meia que afere sinais vitais e outras coisas desse sentido, que eu acho que às vezes gera mais insegurança, mais pânico, né, necessariamente, do que uma falsa sensação de segurança, né? Então, se você pudesse, Tamires, falar assim para as mães, como você orientaria para que elas... o que elas devem se ater nesses casos, assim? É um número ou é, assim, o estado geral da criança, né? Como é que você orienta as mães dos seus pacientes? Então, qual seria a melhor marca do oxímetro? Nenhum. Para a mãe ter em casa, nenhum, né? Porque às vezes aquilo acaba causando mais ansiedade, sendo um fator que vai dificultar e confundir, né? Mais do que assistir a criança. E assim, a mãe tem que ser mãe. Né? A mãe pode ser ágil, já tá acostumada com a doença, saber manusear bem, né? Saber fazer ali as medicações, conduzir bem no momento de crise, mas a mãe tem que ser mãe, né? Ela tem que ter a orientação ali do que ela entender que o filho dela tá bem, ela pode continuar em casa, está em contato, se isso tá legal para aquela exacerbação, e não tem que ficar fazendo um mini hospital em casa, né? Porque isso traz muita angústia. Né? Então, assim, não vai ser um número. É olhar a criança como um todo. A criança tá ativa, tá em bom estado geral, tá comendo, ou ela tá prostrada, ela tá com a respiração acelerada, ela tá com uma tosse que não deixa a criança dormir, ela tá com uma tosse que chega a vomitar. Né? Eu gosto de usar essas expressões que às vezes uma mãe ou outra se identifica por viver a mesma situação. Né? Então, ela faz aquela tosse que chega a vomitar. Porque essa criança, às vezes, pode estar saturando 98%. Chegar lá na triagem, às vezes acabar indo no pronto-socorro, chegar lá na triagem, tá saturando 98%, mas ela tá com o pulmão em franco broncoespasmo, que precisa ser assistida. Então, não seria um número, mas olhar pra criança. Ele tá bem ou ele não tá bem? Ele tem aqueles sinais de alerta que a doutora falou na consulta, que eu falei no início do podcast, ou não? É um início ali de uma exacerbação, que eu tô fazendo a medicação e a criança tá melhorando em casa, né? Então, não seria um número específico, nem ter o oxímetro ou não. E, assim, a gente tem que lembrar que criança não fica quieta, né, gente? Criança não para quieta. Às vezes tem que estar pra gente, é difícil, exatamente. A leitura, né, colocou ali no dedo e apareceu qualquer número, né? Tem que estar ali um tempo já, pelo menos uns 30 segundos a 1 minuto, com o leitor contínuo, regular. Sabe, lembrar do tamanho do oxímetro. Às vezes coloca um oxímetro de adulto no dedinho de uma criança, vai aparecer um 70, um 80, a mãe vai sair de casa apavorada. Sim. Né? Então... A questão do tamanho, acho que poucas mães sabem, Sim. Né? Que o oxímetro tem que ser pediátrico. E dependendo do tamanho da criança, até o pediátrico fica adequado, né, pro tamanho. Porque o leitor ali dentro, ele precisa ser do tamanho adequado. Uhum. E aí, mesmo que às vezes faça uma curva direito, né, as ondinhas ali do oxímetro, se não for o adequado para a idade daquela criança, muitas vezes a gente vai estar com uma leitura errada, equivocada. Uhum. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, imagino com vocês também, de você vê a criança tá bem, aí você coloca o oxímetro, aparece um número assim que não tá compatível, e aí a gente não acredita, troca o dedo, coloca no pé ou na mão, e aí você vê que realmente o número não era aquele, né? Então a gente tem essa avaliação que a gente compara, né, com o quadro clínico da criança. Então, eu acho que às vezes ter isso em casa para a mãe é mais confundidor do que ajudar, né? Como você falou, óbvio que tem muitas mães que já conhecem a doença, Exato. Né? Já se saem um pouco mais melhor, né, nessa questão, mas mesmo assim tem que atentar para essa interpretação, tá? Que não é fácil. Às vezes a mãe fala assim, tá bom, Tamires, mas eu quero ter oxímetro. Ok, então vamos comprar um infantil, traz na consulta, que a gente vai aprender juntas como que olha. Exato. E não ficar ali presa àquele número. Você vai olhar para a criança como um todo e observar tais sinais, como sinal de exacerbação, que pode ficar em casa ou com alerta para poder ir para emergência ou não. Sim. Né? Então, mais uma vez, a orientação.
Sim, Sim. perfeito. E sempre falar pra essa mãe que ela conhece essa criança como ninguém, né? O oxímetro não conhece melhor do que ela. Sem dúvidas. Então Escutar ela o coração sabe. de mãe. Ela Total. sabe o padrão daquela criança, Sim. né? Ela sabe quando a criança não tá bem, quando tá respirando de uma forma diferente, né? E é isso que vai determinar se ela vai na emergência ou não, se ela vai procurar o pediatra ou não, né? É muito mais do que um número ali no oxímetro. Com certeza, eu gosto muito de levar em consideração a angústia materna. Quando a mãe fala, doutora, eu não sei o que é, mas eu sei que ele tá diferente, ele tá esquisito. Eu falei, vambora, é isso aí, vou levar em sim. consideração o que você tá falando. Porque ela que tá ali com ele todos os dias, né? Muitas vezes eu tô vendo só um recorte, né? É escutar o coração da mãe. Exatamente, Faz parte. com certeza, com certeza. E muito nessa questão de ir à emergência, né? Nessas crises, ou enfim, com quadros que a gente tem, né? Realmente que ser avaliado no cenário, né? Do pronto-socorro. Muitas vezes a gente tem, né? Uma prescrição inadequada, né? Um uso inadvertido de corticóide sistêmico a cada chiado no peito, a cada nariz correndo, né? Então, pergunto pra você, Tamires, assim, quando você se depara com uma situação como essa, né? Você costuma alertar a mãe nesse sentido dos efeitos colaterais a longo prazo? O que você gosta de abordar nesse sentido pra que a gente não tenha um uso, né, equivocado, inadvertido, né, dos corticoides sistêmicos nesses casos? Uso corticoide sistêmico, corticoide oral, eu brinco que dói meu coração. Né? Enfim, o que as mães têm que ter em mente? Predizin não é xarope pra tosse. Perfeito. Nem pra secar catarro, nem pra catarro verde. É uma medicação que eu costumo explicar que ela é minha amiga e minha inimiga. Ela é minha inimiga porque ela tem uma série de efeitos adversos, uma série de efeitos colaterais que podem acontecer com essa criança. E não mas eu uso pouco. É considerado como uso inadvertido mais do que 3 vezes no ano. Caramba. De prednisolona. 3 ciclos curtos no ano já é um uso abusivo do prednisolona. E às vezes as mães chegam falando que usou isso num mês e achando comum, né? Então não é um xarope para tosse, não é um medicamento inofensivo, tem o risco de causar fraqueza óssea, prejuízo no crescimento, hipertensão, catarata, diabetes gestacional. Olha quanta coisa séria a gente está falando aí para não se ter essa medicação como banalizada. E tá bom, então se é tão ruim assim essa medicação, por que existe? Né? Então por que é vendida? Em parte até concordo, por que é vendido tão solto, né? Se o Brasil fosse um país sério, a prednisolona era para ser vendida só com prescrição médica, igual já é em alguns países, né? Mas é uma medicação que tem que ficar reservada para quê? Exacerbação moderada a grave. Aí é o momento que ela vira minha amiga. Perfeito. Né? Então, se uma criança tá usando prednisolona, o corticoide oral, por diversas vezes, porque de fato teve exacerbações moderadas a graves, Acende um alerta. Tá errado, acende um alerta. Essa criança tem que ser vista mais detalhadamente. Será que é asma mesmo? Será que não tem outra doença aí de base que tá fazendo essa criança exacerbar tanto e com tanta gravidade? Será que é uma asma que está dentro do comum da maioria das crianças, que é uma asma com sintomas mais leves, que fica controlada com dose baixa de corticoide inalatório? Ou será que é uma asma de difícil controle ou uma asma grave para estar precisando usar tanto corticoide sistêmico? Então, se o paciente está saindo ali do padrão, né, que é a criança faz o tratamento e fica bem controlada, né? E tá usando muito prednisolona, essa criança precisa ser vista com um olhar diferenciado. Perfeito. E uma brincadeira que eu faço, às vezes eu falo assim, passou prednisolona na emergência, às vezes é na madrugada, não conseguiu contato comigo. Vai, pra continuar a receita no outro dia, espera eu responder. Vai amanhecer, eu vou ver sua mensagem, a gente avalia junto, se mantém ou não. Perfeito. Eu sempre falo isso. Manda fotinha da Manda prescrição. a gente confere junto. Isso. Sim. Perfeito, porque às vezes é isso, a gente até entende, né, obviamente, o profissional que tá ali vendo o recorte da criança e às vezes não tem como garantir que a criança vai, né, fazer, não tem como saber se a criança tem um pediatra assistente pra dar o suporte. E assim, não é um julgamento também para os colegas de emergência, né? Lógico. É muito mais fácil ser o médico do dia seguinte. Total, o último médico é sempre o melhor. O último médico é sempre melhor, então é muito mais fácil ser o médico do dia seguinte, ser o médico assistente da criança, Sim. ser o médico que conhece a família, que sabe se é uma família cuidadosa ou não. O médico de emergência, às vezes, ele tá numa situação cruel ali. Sim. Né? Que às vezes tá superlotado, tá com outras crianças, tá com crianças
com gravidade, não conhece a família, não sabe se essa criança vai ser bem assistida, se a mãe tem orientação já ali de quando tem um sinal de alerta ou não. Então, isso é complexo, isso tudo tem que ser levado em conta. Sim, E perfeito. um ponto que eu queria falar é que a gente fala tanto, né, do corticoide oral, do corticoide sistêmico, né, da prednisolona, que, enfim, muitas vezes vai ser inimiga, assim. E aí a gente fala tanto sobre isso que muitas vezes na consulta a mãe fica na dúvida, porque você condena tanto o corticoide oral, né, e por que às vezes prescreve um tratamento de manutenção que às vezes dura meses com um corticoide inalatório? Não é tudo corticoide, né? Então, acho que essa diferenciação é muito importante. Por que o nome dele é corticoide sistêmico, né? Sim. Justamente porque a gente toma pela boca, ele age ali no que ele tem que agir na parte pulmonar, mas também age em todos os nossos sistemas, né? Todos os órgãos do nosso corpo. Por isso tem tantos efeitos colaterais assim. O corticoide inalatório, né? Que é a bombinha de corticoide. Não tem nenhum efeito colateral? Também não, né? Existem seus efeitos, por isso tem que ter um acompanhamento de perto, né? Tudo mais. Mas ele tem um efeito local ali onde a gente realmente quer que ele haja, né? Então, os efeitos colaterais dele são muito, 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 muito menores. É uma medicação que é segura para ser feita, né? Diferente do corticoide oral, que é justamente esse nome, sistêmico. Ele vai agir em todos os nossos órgãos, por isso ele tem mais efeitos colaterais, né? Sim. E até falando um pouco disso, né, da diferença das medicações, quando a gente está abordando, né, a parte da asma, tem aquele temido momento pela mãe de quando a criança vai agudizar. Então, se tratando disso, né, de um plano de ação, você costuma traçar alguns passos iniciais para que a mãe possa ter, né, mais segurança e mais assertividade, né, com uma certa autonomia de manejar ali aquele início dos sintomas da crise, para que às vezes ela possa evitar ir na emergência ou até para dar tempo de conseguir entrar em contato com você? Quais seriam esses primeiros passos? Com certeza. Quando você vai olhar as diretrizes mesmo, né, de asma na criança, um dos pontos lá é o plano de ação para essa família, né? Óbvio que nós somos os profissionais, os especialistas, mas essa mãe está lidando com uma criança que tem uma doença crônica, né? Então ela tem que ter autonomia também, né? Ser orientada dos sinais de alarme e tudo mais, e ser orientada também do que fazer inicialmente. Então, é isso que a gente chama de plano de ação, que é, idealmente, ser algo por escrito, né? Para essa mãe ter essa orientação em casa do que fazer a depender dos sinais que a criança esteja apresentando. Quando ela apresenta esses sinais de gravidade, de alerta, né? Que a doutora Tamires falou, e isso já é o extremo, né? Que vá para avaliação médica ou para emergência. Mas existem outros sinais iniciais, por exemplo, na criança que já tem esse histórico, que já tem esse diagnóstico, que já começa com uma tosse que é mais característica, essa tosse tosse tanto que faz a criança vomitar, né? Muitas vezes esses pequenos sinais já são alertas para essa mãe já iniciar o tratamento orientado em casa. Que elas confundem muito. Mas ainda não tá cansado. Que bom, eu não quero que fique cansado. Sim. A gente não quer que você chegue na crise moderada grave, que vai ser muito mais difícil reverter. Às vezes a tosse, como sintoma isolado, que persiste à noite, que prejudica a rotina desse paciente, né? Prejudica o sono, já é o início da exacerbação. Pra que eu vou deixar evoluir? Por que eu só vou usar a medicação de alívio, salbutamol, né? Só no momento que a criança já tá com um quadro com sinais de gravidade, como cansaço. Avançado, né? A gente não precisa esperar isso. Sim. Acho que isso é muito importante, dessa orientação para casa. Esse plano de ação inclui isso. Inclui essa mãe ter autonomia e saber quando começa a exacerbação. Eu já vi algumas crianças que às vezes internam por isso, porque a mãe não sabia, não recebeu a orientação de quando iniciar a medicação de alívio no momento correto. E às vezes a criança acabava evoluindo e internava, porque quando chegava numa crise moderada grave é muito mais difícil reverter. Sim, muitas crianças evoluem muito rápido, né? Sim. Então, ainda mais importante essa ação mais rápida, exato. Né? Esses sinais de alerta já bem especificados de cada paciente. Sim. E indo um pouco pro outro lado agora, um outro extremo, né? Que da questão da gente sempre
O que a gente pode fazer? A cultura do fazer alguma coisa. Quando a gente vê, às vezes, não se tratando de um quadro asmático, mas um resfriado, uma infecção de vias aéreas superiores. Tem muitas técnicas, muitas culturas populares da nebulização, do banho quente, de passar o Vick no peito da criança. Você conseguiria dizer que tem respaldo científico ou não, mas como é que você costuma tranquilizar os pais nesse momento de, doutora, eu quero fazer alguma coisa, preciso fazer algo, posso passar o Vick no peito da criança, posso nebulizar, banho quente, né? O que você costuma orientar para os seus pacientes? Banho quente ou não, passar o Vick ou não, colocar a meia ou não. Isso só vai servir para acalmar o coração da mãe. Perfeito. Né? E o Vick, às vezes, o cheiro pode ser forte, em algumas crianças pode até piorar a exacerbação, né? Até piorar a crise. Sim. Então, essas medidas, né? É o reflexo da angústia dos pais, porque assim, gente, uma vez a mãe falou, mas doutora, mas ver a criança tossindo é muito ruim, concordo. Sim. Né? Mas a gente tem que ir ali conduzindo e observando um limite até onde esses sintomas estão prejudicando a rotina da criança, estão prejudicando ela ir para a escola, estão prejudicando ela assistir aula, estão prejudicando o sono, né? Até onde estão com os sinais de gravidade, ou não. Ou é um sintoma que, por mais que demore embora, às vezes eu brinco que meleca e tosse é chato, ela demora embora, demora a passar. Mas se não tem sinais de gravidade, se não tem sinais de que está prejudicando a rotina da criança, não vai ser o Vick, não vai ser a meia, não vai ser, então me dá um xarope para tosse. Não vai ser o xarope para tosse que vai fazer essa tosse acabar. Não tem mágica para acabar a tosse, né? E na maioria das vezes, o que ajuda é beber muita água, hidratar, lavar as narinas, né? E paciência. Infelizmente. Essa tem que estar na prescrição. Essa tinha que vir na prescrição. Paciência. E muita paciência, né? Então não tem que me preocupar com a tosse. É isso. Não tenho sinais de alerta. Não é uma coisa que, né? Vale a gente repetir isso bastante. Que é a tosse e a secreção vai melhorando gradativamente. E vale a gente ressaltar que muitos desses xaropes para tosse, inúmeros, têm substâncias que são contraindicadas para a criança. Sim. Né, antitussígenos, descongestionante nasal, que não eram nem para alguns, a Anvisa já proibiu, né, o uso, mas ainda existem outros por aí que não deveria nem ser usado para criança. Antistamínicos, antialérgicos de primeira geração que podem causar sonolência excessiva. Então, assim, muito cuidado com medicação, muito cuidado com, às vezes, essa urgência de resolver, né? A criança não é adulto pequeno. Perfeito. A criança, às vezes, vai ter um tempo ali dela melhorar e tá assistido, não tem sinais de gravidade, deixar a criança ter evolução, ter a vida de criança. Isso é ainda mais real quando a gente tá falando da criança muito pequena que acabou de entrar na creche, né? Nessa situação é ainda mais enfático, né? Eu falo que lavar o nariz é enxugar gelo. Mas não deixa de ser. Vira algo que as mães muitas vezes se questionam se aquilo é normal, né? Porque a meleca pra creche, essa criança nunca mais teve nariz seco. É verdade. Sim, que nunca mais melhora, né? Mas desde que a gente esteja ali sem sinais de alarme, se a criança ativa, brincando, se desenvolvendo, crescendo, ganhando peso, né? Esses dias eu atendi uma família que a mãe da criança é até uma amiga minha. E foi ela e a avó na consulta. Então a gente tem mais liberdade de conversar, de brincar e tudo mais. Aí a criança entrou pra creche em março. Desde então... Todo mês doente. Coriza. A avó virou pra mim, Tamires, meu marido vai pedir divórcio de mim. Porque a avó é a rede de apoio. Ela vai pra casa da filha pra ajudar a tomar conta da criança e deixa o avô da criança em casa. Oh, meu Deus, pobre. Então, assim, a gente entende que é angustiante pra família toda. Mas, às vezes, a gente precisa entender que pode acontecer aquela corizazinha ali. Sim. Que em termos de tratamento, o menos é sempre mais, né? Nessas crianças
das crechites. Das crechites. É verdade. A mãe fica angustiada, assim, entrou pra creche, não tem um remédio pra imunidade, não tem alguma coisa que eu Essa é possa outra. fazer, né? É totalmente compreensível, assim, né? Não Sim. faço nenhum juízo de valor, assim, né? Mas é isso, é uma realidade, né? A criança tá ali diariamente sendo exposta, né? Por natureza, a criança tem imunidade mais baixa, né? A criança com menos de 5 anos vai ter imunidade mais baixa, os menores de 2 anos mais baixa ainda, porque ela está se desenvolvendo, ela não nasce pronta, né? Sim. Então, faz parte do ser criança estar mais exposta a quadros virais, a ficar mais doentinha, mais gripadinha. E tá tudo bem, desde que não prejudique o crescimento, o desenvolvimento, não leve a internações, não leve ao uso de antibiótico recorrente, saídas recorrentes do pronto-socorro, não tenha sinais de gravidade. Sim. Perfeito. Acho que o melhor remédio, entre muitas aspas, para a imunidade é uma boa alimentação, uma suplementação adequada, né, dependendo da idade da criança, uma boa noite de sono, uma atividade física ali, a vacinação também. Vacinação em dia. Então, acho que se a gente pudesse Contato com a natureza. Sim, é verdade. Ter vida de criança, correr, brincar. Sim, faz parte. Vai passar, né? Exato. Tem um prazo ali, né? Previamente estimado. Mas eu acho que também tem uma cultura nesse sentido do precisar fazer algo, que é muito do nosso dia a dia hoje, do imediatismo, da gente querer ter uma resposta para tudo. E criança, muitas vezes, não vai ter, né? É uma caixinha de surpresas. E eu acho que o importante é a gente conseguir ter um panorama ali da situação para ver o que é gravidade, o que não é, pra gente conseguir também não ficar tão apegado ao detalhe, né, e a gente deixar passar algo que seria mais imprescindível, porque a gente tá querendo, né, ver uma criança ali bem da noite pro dia, que não vai acontecer, né. Então, acho que isso é importante desmistificar também, pra tirar o peso, né, da mãe, que já está se sentindo culpada. Alguma coisa. Exatamente. Sem falta de fazer algo como mãe. Sim, Sim. com certeza. E queria só completar com uma pergunta nessa parte, né, de quadros, assim, recorrentes, que a gente fala muito do bebê chiador, né? Então, qual que é o limiar ali que você utiliza para saber, olha, essa criança já tá indo muitas vezes à emergência, aquilo ali pode, né, deflagrar ali um diagnóstico, ou enfim, ou é só algo mais ali da idade, assim? Como é que você faz essa diferenciação? O bebê chiador é um termo que a gente usa para explicar para as mães, né, dessa criança que tá o tempo inteiro sibilando, chiando. O termo correto seria sibilância recorrente do lactente. Então, essas crianças menores de 2 anos, às vezes principalmente menores de 1 ano, que tem recorrência de exacerbações, de tosse, ronco, chiado, né, o sibilo, mais do que 2 episódios em 1 ano, a gente já fala no lactente sibilante recorrente, né? Uhum. Então, seria esse um parâmetro. Pra gente já considerar ele como o bebê chiador. Perfeito. Né? E aí vem a pergunta, e quando que é a asma? Exato, e essa seria a minha próxima pergunta. Porque assim, essas crianças geralmente estão exacerbando pela idade e por contato recorrente com quadros virais, né? Então, a partir do momento que ela começa a crescer e já teve muito contato, seu sistema imune começa a estar mais responsivo, muita criança, eu brinco que cresce não precisa mais de mim. Né? Não verdade. Fica tendo mais ali exacerbações. Já aqueles que têm uma predisposição atópica, ou né, a predisposição atópica seria uma história familiar de pais alérgicos também, que tiveram rinite, que têm asma. Né? Então, pacientes com a predisposição atópica, predisposição genética atópica, ou às vezes algumas crianças que tiveram contato com alguns vírus específicos, né, aumenta uma chance de um quadro pós-viral, aumenta as chances de ser os pacientes asmáticos. Então, aqueles que têm mais de 2 anos, 2 anos e pouquinho, que continuam com os quadros recorrentes, aí a gente pode falar que é asma em qualquer idade. Perfeito. Né? Mesmo antigamente, né, antes de 2025, a gente até via algumas crianças que tinham um quadro sugestivo de, não, esse aqui parece que vai ser mesmo asmático, mas o embasamento na literatura permitia a gente chamar ele de asmático a partir só com mais de 5 anos, mas não. Desde 2025, a gente teve aí uma atualização e a gente tem respaldo hoje na literatura para falar que a criança com menos de 5 anos também pode ter asma. Uhum. Sim. Perfeito. Baseado em critério clínico apenas, né? Ou seja, com a avaliação do pediatra ou do especialista. E isso é muito importante de falar. Porque não... Primeiro que não existe nenhum exame sozinho que diagnostica asma.
Mas nos maiores de 5 anos, a gente tem alguns exames que conseguem ali medir a função do pulmão, o grau de inflamação pulmonar, né? E isso dá outras informações que acrescentam no diagnóstico, mas não existe um exame que vá dizer que o laudo sai, sim, tem asma, ou o laudo Positivo sai. ou negativo para asma. Não, exato. Não existe esse exame. Acho que isso é uma dúvida muito comum das mães. Tem uma também. Fiz o teste alérgico, veio tudo negativo, então não é asma. Exato. Isso também não é uma verdade, né? Sim. Então, Não, é uma verdade. esse diagnóstico é baseado em vários critérios, mas principalmente, a gente está falando aqui, né, de menores de 5 anos, que antes era algo que a gente não chamava de asma, né? E há pouco tempo a gente pode dar esse diagnóstico nos menores de 5 anos, baseado em critérios, mas que também são mais difíceis da gente fazer esse diagnóstico em uma vez só, na primeira vez que você vê aquele paciente, né? Você tem que ter o histórico passado e muitas vezes você precisa de um acompanhamento ali, ver a resposta ao tratamento para Combinadíssimo isso. ver a resposta ao tratamento e aí sim você vai fechar ali um critério a mais. Mas acho que isso é uma novidade, né? Que é de poucos anos para cá, que tem mudado muito a nossa rotina, né? E tem dado mais respostas também para as famílias, né? Porque antes a gente ficava muito nessa... Depois de 5 anos melhora, depois de 5 anos melhora, depois de 5 anos melhora, e às vezes isso não melhorava. Isso ajuda para quebrar mais cedo aquele estigma de receber o diagnóstico de asma. Às vezes tem crianças que vão chegar com 9, 10 anos no consultório, com 12 anos, que exacerbaram a vida inteira, ficaram ali só apagando incêndio, só fazendo medicação de alívio, e ninguém nunca falou, olha, é asma, é uma doença crônica, precisa de tratamento contínuo, precisa de segmento. Às vezes, mas cresce e melhora. Tem criança que cresce, tem remissão clínica, e realmente melhora. Mas tem criança que não, que continua sofrendo com aquilo ali, né? Então, a criança precisa de qualidade de vida, a criança precisa ter um desenvolvimento pulmonar adequado, preservar a função pulmonar. Sim. Então, essa criança precisa ser vista e acompanhada, tá? Recorrente, tá? Exacerbando o tempo inteiro. Vivem no pronto-socorro, não tem que ter medo do diagnóstico. O diagnóstico só atrasa a oportunidade da criança ser bem tratada e ter uma boa qualidade de vida e ter uma boa função pulmonar, né? E isso do diagnóstico antes dos 5 anos ajuda a gente, né? E ajuda as crianças a não receber esse diagnóstico tardiamente. Sim. E uma coisa que eu sempre falo, assim, para conscientizar quanto a isso, né? Essa importância de se realmente tratar adequadamente desde cedo, é que o pulmão vai ser o mesmo até o final da vida, né? É o mesmo. Então, se a gente não cuida dele agora, ela vai estar lá com 30, 40, 50 anos com esse mesmo pulmão, que às vezes sofreu uma infância inteira, né? Então, muitas vezes aquele paciente que tem problemas ali pulmonares, respiratórios, lá na vida adulta, poderiam ter sido evitados, né, prevenidos com um tratamento adequado dessas questões respiratórias ainda na infância. Então, eu também acho que esse diagnóstico mais precoce, essa possibilidade de diagnóstico mais precoce, ajudou muito, tanto a gente, né, como pediatra, para dar uma resposta para essas famílias, quanto ao cuidado mesmo, esse acompanhamento ao longo do tempo. Perfeito. E a gente até já respondeu a grande maioria das perguntas que a gente recebeu, mas teve uma aqui que eu trouxe em específico, que é bem atual com isso que a gente está vivendo, né, nessa semana, que houve a implementação, né, da pneumo 20 no SUS. E a pergunta dessa mãe, ela quer saber qual que é a diferença entre a pneumocócica 20 valente e a pneumocócica 10 valente, né? Então, acho que é um assunto que está muito em voga, então, se, enfim, vocês puderem, né, nos dar essa honra pelo olhar de vocês enquanto pneumos, qual que é a diferença entre ambas? O número, o nome, né, já diz muito pra gente. Sim. Então, aqui antes a gente tinha isoladamente só ela no SUS, é a pneumo 10 valente, que ela protege contra 10 sorotipos do pneumococo, que é um bichinho, uma bactéria que causa pneumonia, mas não é a vacina para pneumonia, né? Perfeito. Ele pode causar outros quadros além de pneumonias, né? Como otite, meningite, exatamente. Então, ele protege contra 10 sorotipos. Já a pneumo 20, que veio ali depois de alguns anos, ela protege contra 20 sorotipos do pneumococo. Tá, ok, é o dobro de sorotipos, mas vai muito além disso, né? Não é só o dobro de sorotipos, e sim, mais sorotipos, incluindo os que estão
mais circulantes nos últimos anos. Que à medida que a gente foi vacinando todo mundo, graças a Deus, fomos vacinando todo mundo com a pneumo 10, né? Os bichinhos foram se reinventando, né? E foi sendo mais prevalente outros sorotipos que não eram cobertos pela pneumo 10. Então, a grande importância, né? Por que a gente está falando tanto sobre isso? Não é só porque são mais sorotipos incluídos, e sim porque também estão os mais prevalentes atualmente e os que têm causado quadros mais graves. Exatamente. Também. Isso é um ponto importante, que não é só... A gente explica, né, para os pais, a imunização que recebe no SUS tem a pneumo 10, mas existe já a pneumo 20, que também está chegando no SUS, mas aí é uma outra polêmica. Mas, enfim, não é só pelo dobro de sorotipo, não é só pelo dobro de proteção em números, mas porque tem também tipos que são agora mais prevalentes, e tem 3 sorotipos em especial que são responsáveis por causar doença pneumocócica invasiva, doença pneumocócica mais grave, que começa a existir proteção a partir só da vacina pneumocócica 13. A gente hoje em dia tem a pneumo 10, a pneumo 13, a 15 e a 20, que é a mais completa. Então, a 20, além de pegar o dobro, pega esses 3 tipos mais invasivos que só começa a ter a partir da pneumo 13. Né? E tá toda essa questão aí em cima da pneumo 20, né? Porque a gente recebeu a notícia de que agora nós vamos ter ela pelo SUS, né? Isso é ótima oportunidade para as mães de receberem a imunização, mas a gente ainda vai ter um tempinho aí, uma caminhada, né, Bruna? Sim. Até a gente conseguir a imunização efetiva de fato com a pneumo 20 completa pelo Sistema Único de Saúde. Sim, ainda está sendo em processos, né? Então, tem processo está priorizando os grupos mais vulneráveis, são ali os menores, né? Ali até 1 ano. Então, ainda vai demorar um pouquinho para esse processo chegar a todos os pacientes que têm indicação realmente plena, porque indicação, a gente todas sabe... Todas as crianças todos podem ter, né? E principalmente os nossos pacientes que têm crise respiratória de repetição, pneumonia de repetição, asma, esses são grupos de risco que teriam uma indicação ainda maior, mas ainda no SUS vai demorar um pouquinho para esse processo englobar todo mundo que a gente gostaria, mas já é um começo assim maravilhoso. Acho que vai modificar muita aí vem, às vezes pode vir aquela dúvida, então se não tem a pneumo 20, eu não vou fazer pneumo 10. Calma. Façam a vacinação. Sim, com certeza. Não deixar a caderneta da criança com vacina pendente. Com certeza. Perfeito. E a gente tá se aproximando um pouco do final, porque... Né, nem parece. Nem parece. Flui muito bem, né? Eu gosto muito desse formato, que a gente consegue conversar de maneira não só mais dinâmica, né, mas informal também, que é um bate-papo, que é o objetivo, né, do nosso projeto aqui. Mas eu queria, enfim, agradecer muito a vocês por estarem aqui, e se vocês quiserem deixar algum recado específico, assim, para as mães, ou para mães de pacientes asmáticos, ou mães de pacientes que não têm um diagnóstico, né, de doença crônica, mas para as mães em geral que estão lidando, né, com crianças já nessa primeira infância, com infecções respiratórias mais frequentes, alguma sugestão, alguma orientação que vocês gostariam de falar, né, que vocês falam para os seus pacientes no consultório, nesse sentido de dar autonomia para a mãe, de tranquilizá-la, mas também, né, de estimular que ela possa ter um cuidado em parceria, né, com o pediatra assistente da criança, né, com o pediatra assistente, com o pneumo assistente, porque eu acho que está todo mundo ali com um objetivo em comum, com o mesmo propósito, né, de estimular aquela criança, né, na sua total capacidade, para que ela se desenvolva plenamente, né. Então, se vocês pudessem dar algum recado, o que vocês gostariam de falar? Eu gostei, eu ficaria com essa frase que você falou da parceria ali entre o pediatra e a mãe, né? Quando for na consulta, não volta com dúvida para casa. Perfeito. Né? Não deixa o WhatsApp como ferramenta para tirar dúvida. É isso. Né? Não deixa a rede social como ferramenta para tirar dúvida. Ou se viu uma informação interessante na rede social, nós também estamos na rede social, é um veículo de comunicação, é um veículo de informação, mas ali vai ter uma informação generalizada. Você viu uma informação que você acha que pode identificar com o seu filho, que te chamou a atenção, anota, coloca lá no bloco de notas do celular. Quando for na consulta do seu filho, o seu caso em específico, conversa com o pediatra, né? Conversa com o pneumologista pediátrico. Ou, por que eu tô falando pediatra? Porque às vezes é o profissional que vai encaminhar a criança ou não.
né? Então não volta com dúvida pra casa. Leva lá a listinha. Sim, a gente ama quando levam a listinha. Leve, gosta, não fique com vergonha de levar a listinha. Pode levar a listinha direciona. Porque muitas vezes, muita informação ali na consulta, às vezes a mãe se perde. A criança quer corre pra cá, corre pra lá. Ela começa a perguntar uma coisa. Peraí, deixa eu ver se foi a listinha. Foi a listinha? Foi a listinha. Não volta pra casa com dúvida, que informação é qualidade de vida pra criança e pra família toda, pra mãe dormir com o coração um pouco mais tranquilo. Perfeito. Com certeza. Eu acho que a mensagem que eu deixaria é pras mães, né? Não se satisfaçam com um atendimento que você não tá 100% segura, né? E pode ser que você não se sinta 100% seguro e confiante com, né, uma de nós, e tá tudo bem. Procure alguém que vá fazer o acompanhamento do seu filho, que você tenha confiança nessa pessoa, né? Porque eu acho que isso, mais do que tudo, vai trazer calma pro coração dessa mãe, né? Eu costumo perguntar no final da primeira consulta, acalmei seu coração? Gostei. Né? É um bom parâmetro. Assim, porque às vezes ainda vai ter dúvida, ainda vai ter dúvidas que vão surgir, enfim, isso aí a gente vai vendo ao longo do tempo, mas eu gosto de fazer essa pergunta, assim, acalmou seu coração? Você vai sair daqui mais tranquila? Porque às vezes tem preocupações, às vezes deu um diagnóstico que ela não estava esperando, isso acontece. Mas acho que o nosso objetivo tem que ser sempre tranquilizar, deixar mais leve, né? Que a maternidade já tem tantas questões, tantos pesos, tantas culpas, né? Tanta coisa a ser aprendida, né? Então, você ter ali o profissional que está do seu lado, o pediatra de confiança, principalmente, né? E, quando necessário, o pneumopediatra de confiança. Acho que isso muda vidas, assim, né? Assim, só para concluir. Uma das coisas que eu gosto de consultório é que, assim, a mãe chegou ali, ela gostou de você, ela vai ficar com você. Ela não gostou, ela não volta mais, tá tudo bem. Sim, problema resolvido. Né? Problema resolvido. E assim, o profissional de consultório é um profissional de segmento. Que às vezes que vai estar ali com a mãe por anos. Sim. Então você tem que identificar com ele. Né? Você tem que estar à vontade, às vezes, pra conversar, pra brincar, pra desabafar, pra ser um momento leve também. Sim. Né? Sim. Às vezes tem umas mães que às vezes chega na consulta, eu olho pra mãe e eu sei que tem alguma coisa que não tá bem. Eu já conheço aquela família. Eu falo, Fulana, você não tá bem? Sim. É verdade. Né? Então, assim, se identifique não só com como a pessoa é tecnicamente. Com as condutas, né? Não só com as condutas, mas também com a personalidade de cada um. Sim, tem que ter empatia. Pra você, exato, a empatia tem que acontecer nesse momento pra família estar bem assistida. Sim, até mesmo para facilitar a adesão ao tratamento. Porque muitas vezes, se a mãe, né, não se identificou ali com você, ela não vai seguir o que você tá falando, né? Então, até mesmo para implicar no sucesso, né, do tratamento da criança, né, e temos um bom prognóstico, a gente precisa de uma relação ali, de uma troca, né, alinhada ali com a família, senão, né, não vai fluir o nosso principal objetivo, que é, né, o bem-estar daquela criança. Perfeito. Muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa. Espero recebê-las outras vezes aqui. Obrigada pelo seu tempo e por terem vindo aqui. E até a próxima. Só chamar. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Prazer.